Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Turílio Oliveira, com o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Olá, é um prazer estarmos aqui na Web Rádio e TV Fraternal, sempre um trabalho bonito que é desenvolvido por essa equipe, e parabéns para todos que trabalham aí, a você que nos assiste aí, que nos dá a oportunidade de chegar até a sua residência, até o seu equipamento de comunicação pela internet, para falar um pouquinho da mensagem do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é há muitas moradas na casa de meu pai, que é uma frase que Jesus disse para os apóstolos. Nós vamos entender o contexto em que ele falou, o porquê dele ter falado e o que significa esse muitas moradas na casa de meu pai. Como nós fazemos em todos os trabalhos das casas espíritas, e esse aqui não é um trabalho diferente, nós iniciaremos com uma prece muito simples, muito rápida, que é uma emanação do nosso interior, pedindo para que a espiritualidade nos ilumine, nos ajude, nos intue, agradecendo a oportunidade do trabalho bendito na seara cristã. E assim nós pedimos para que todos aqueles amigos do plano espiritual que trabalham, que labutam pelo bem e pela paz, recebam as nossas vibrações de ajuda e de carinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente aqueles que estão dentro de nós. Porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho hoje, então, sobre o tema há muitas moradas na casa de meu pai. É um trecho muito bem reproduzido pelo apóstolo João no seu Evangelho. Vamos entender, então, esse contexto em que ele se deu. Estava se aproximando o momento em que haveria o desfecho da passagem material, da passagem física de Jesus pelo nosso planeta. Vamos lembrar que Jesus nunca foi embora, sempre esteve, está e sempre estará conosco. Mas estava se aproximando naqueles dias o momento em que Jesus iria ser crucificado e a sua tarefa planetária naquela condição iria se encerrar. No entanto, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele então estava indo para Jerusalém, porque exatamente iriam ser, naqueles dias ia se comemorar a Páscoa, e a Páscoa era uma grande festa de colheita, etc. Ele reúne os apóstolos e vão para Jerusalém. Reúne então os apóstolos, mas nesta reunião com os apóstolos, acontece um diálogo entre ele e alguns dos apóstolos que todos os demais presenciaram, muito interessante. Primeiro que Jesus coloca uma toalha ao redor da sua cintura, o que a gente chama de cingir, uma postura de simplicidade, humildade, e começa a lavar os pés dos apóstolos. E eles então perguntam o que é aquilo, né? Ficaram atônitos, o que estava acontecendo, lavando os pés. E ele disse assim: aquele que se banhou está limpo. Não basta apenas que limpe os pés. Mas vocês estão limpos. Porém, um de vós vai me trair. Aí os apóstolos ficaram preocupados, né? Como um vai trair Jesus, né? Eles eram fiéis, dedicados ao Mestre Jesus. Então, nesse momento, Jesus diz assim: aquele a quem eu entregar o pão embebido em vinho é este. Porque um dos apóstolos perguntou quem seria. E Jesus, então, passa um tempinho, Jesus pega um pão, embebe em vinho e entrega a Judas e diz assim a Judas: vai, faz o que tem que ser feito. Os apóstolos não entenderam bem aquilo e pensaram que Judas estava sendo convidado naquele momento a ir buscar mantimentos, porque eles iriam fazer uma pequena festa. Então, ele estava com a bolsa cheia de dinheiro
Jesus, imaginaram que Jesus havia dito a ele, vai, compre os alimentos e traga para cá. É o que eles fizeram. É como eles entenderam aquele momento. E o Judas, então, sai. Então Jesus olha para eles e diz assim, por pouco tempo ainda estarei com vocês. Para onde eu vou, vós não podeis ir comigo. E o Pedro, o apóstolo Pedro, disse assim, como? Não posso ir com você? Né? Eu entreguei minha vida a você e agora você diz que eu não posso ir com você? Aí Jesus disse assim para ele, você entregou sua vida a mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu vou fazer aqui uma parada, vou explicar isso, porque essa passagem é uma passagem muito interessante e a gente precisa entender o porquê. Depois eu volto nessa história aí, que é onde vai surgir, existem várias moradas na casa de meu pai. Acontece que quando Jesus foi preso, ele foi levado pelos soldados até a casa do Caifás, para aquele primeiro julgamento inicial, etc. E era já um horário já avançado, e os apóstolos estavam com medo e foram junto, mas não entraram no local onde Jesus estava sendo recebido pelo Caifás. Eles ficaram todos retirados, ali na antessala. E o que aconteceu? Começaram a passar os serviçais da casa. E um dos serviçais passou e viu Pedro. E disse assim, eu conheço esse homem. Ele é o seguidor do Nazareno. E o Pedro falou assim, não, eu não sei quem é, porque eles estavam com medo. Jesus tinha acabado de ser preso. O Pedro falou assim, não, eu não sei nem quem é. Passa um tempo, uma outra mulher passa e diz assim, você estava junto com o Nazareno, você estava junto com Jesus, eu vi você lá. E o Pedro de novo diz assim, não, eu não sei quem é essa pessoa. Não sei, nunca vi. Um tempo mais passa, uma terceira pessoa passa e diz de novo, você estava com ele, eu conheço você, eu já vi você com ele. E ele diz assim, não, eu não estava com ele. Nesse momento ele tinha negado Jesus 3 vezes. E ele acabou de falar isso, um galo das imediações cantou. Aí se reproduzia aquilo, aí o Pedro inclusive entendeu, se reproduzia aquilo que o mestre havia dito para ele. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Muito bem, isso para a gente entender esse contexto em que Jesus estava dialogando com eles. Então vamos retomar o diálogo, né? Jesus estava lavando os pés de todo mundo, né, dos apóstolos, explicou para eles que eles ficaram preocupados, como é que está lavando o pé? E Jesus disse, olha, aquele que já se banhou, basta apenas que se limpe os pés, porque é preciso estar limpo para entrar no reino de Deus. Né? E aí eles ficaram preocupados e Jesus disse assim, fiquem tranquilos, se vocês amarem uns aos outros, né, amar ao próximo, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. E Jesus, então, questionado, fala assim, olha, eu ainda vou ficar muito pouco tempo com vocês, mas um vai me trair. E aí alguém pergunta quem? Jesus pega um pedaço de pão, embebe, diz, aquele a quem eu der o pão embebido em vinho, e entrega para o Judas. Todo mundo pensou que não era o Judas, porque o Judas estava sendo convidado a sair para comprar alimentos, que eles iam fazer uma pequena ceia ali, né? Bom, então, nesse momento, o Pedro diz assim, mas aí Jesus, o que vai acontecer? Jesus diz assim, para onde eu vou, vocês não podem ir, né? Mas eu vou preparar tudo para vocês. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Foi aí que ele disse isso. E o Pedro disse assim, mas eu não posso ir com você, porque eu entreguei minha vida para você. E Jesus diz assim, olha, Pedro, você entregou a vida a mim, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Foi aí que tem essa passagem toda. Então, nesse momento, ele disse, mas deixem, sosseguem os corações de vocês. Para onde a casa do meu pai tem várias moradas. Existem várias moradas na casa do meu pai. Eu vou preparar o caminho para vocês. Foi aí que ele disse, existem várias moradas. Há várias moradas na casa do meu pai. Daqui a pouco nós vamos retomar nessa frase. E aí, o outro apóstolo, o Tiago, que estava lá, disse assim, então mostra o caminho.
já que você não quer que a gente saiba onde é que a gente vá, mostra o caminho. E diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí o Felipe, o outro apóstolo que estava lá presente, diz assim, bom, então mostra-nos o Pai. Porque Jesus falava do Pai. Né? Então mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse assim, o Pai e eu somos um. Quem me viu, viu o Pai. Nós somos um só. Bom, esse é o diálogo que se dá antes de tudo que aconteceu depois e que vocês já sabem, ele foi preso, etc. Tal. Bom, mas o que é que tem a ver essa frase aí? Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus estava se referindo à dimensão do todo de Deus. Só para dar uma ideia dessa dimensão, a gente tem uma visão muito assim egoísta, né? A gente acha que a Terra é o único planeta habitado, etc. Tal. Nem vamos discutir isso aqui. Mas só para dar uma ideia do que significa isso, você acompanhe esse raciocínio. Tudo que a gente enxerga recebe o nome de galáxia. Tudo aquilo que o homem consegue enxergar recebe o nome de galáxia. A Terra está localizada em uma galáxia, é evidente, é daqui que nós enxergamos tudo que a gente consegue enxergar com os telescópios, etc. Tal. Bom, para você percorrer uma galáxia de um ponto a outro, de uma extremidade a outra, para dar uma ideia da dimensão disso, você demoraria 120 mil anos se fosse a velocidade da luz. 120 mil anos na velocidade da luz. Mas qual a velocidade da luz? Se você, na tua casa, aí, onde você estiver, se você for no interruptor e acender a luz, na hora que você clica no interruptor e a luz acende. É esse espaço de tempo entre clicar no interruptor e a luz acender. Essa é a velocidade da luz. Ou seja, se você acendesse uma lâmpada numa extremidade da nossa galáxia, ela demoraria 120 mil anos para aparecer iluminada na outra extremidade da galáxia. Olha o tamanho disso. Para dar uma ideia do que é isso, a velocidade da luz corresponde a 320 mil quilômetros, né, por segundo. 320 mil quilômetros. Você imagina o seu carro aí, quem tem carro, né? Quando atingir 320 mil quilômetros, se já não atingiu, etc., tudo isso rodado em um segundo. Você imagina, essa é a velocidade da luz. Então, uma galáxia, para você percorrer, você demoraria esse tempo todo. Né? O que acontece? Esse é o tamanho da galáxia. No entanto, a ciência já detectou que existem em torno de 100 milhões de galáxias. Vou repetir, 100 milhões de galáxias. Olha o tamanho disso. Querer entender que nós somos sozinhos, que a galáxia é uma só, seria muito egoísmo da nossa parte. Então, quando Jesus diz, existem muitas moradas na casa do meu Pai, existem muitos mundos preparados para receber os espíritos. Agora a gente diz assim, por que então nós escolhemos vir aqui, neste plano, aqui no planeta Terra? Por que o nosso espírito veio para cá? Bom, evidentemente, os mundos podem ser categorizados de diversas maneiras. Nós temos mundos primitivos, mundos de sofrimento, mundos de provas e expiações, que é o nosso caso, mundos regeneradores, mundos felizes, os mundos, as esferas crísticas. Então, quando a gente diz que a Terra é um planeta de provas e expiações, é porque nós escolhemos como espíritos vir aqui para cumprir as nossas missões, trabalhar os nossos resgates, dar cumprimento às missões que nós escolhemos para fazer aqui. Agora, aqui é porque nós temos um vínculo com esse planeta.
nós estamos nesta morada circunstancialmente, temporariamente, para darmos um cumprimento à nossa jornada encarnatória. Certamente, quando desencarnarmos, quando formos fazer a verificação do nosso estado de evolução, poderemos ser convidados, por exemplo, a irmos para outros mundos inferiores para dar cumprimento, né, à evolução daquele local, ajudar no cumprimento daquele local. Se já tivermos condições, poderemos ir para mundos regeneradores, melhores, que é para onde está entrando a Terra, o mundo de um planeta de regeneração, onde a materialidade não é tão grande e há um sentido espiritual maior. No entanto, você diz assim, olha, quem é que escolhe? É o nosso estado evolutivo, a nossa posição evolutiva. Então, quanto melhor nós pudermos fazer, quanto melhor nós pudermos nos comportar, ter uma vida reta, uma vida digna, uma vida coerente com Deus, com os ensinamentos do Mestre, mais facilmente iremos crescer na escala dos mundos. Mas isso não vai ser de uma hora para outra. Se nós estamos aqui, neste momento, cumprindo missões, é porque o nosso espírito ainda precisa passar por planetas dessa natureza, por planetas onde a materialidade ainda é presente, é dominante, que é o nosso caso aqui, né? Então, vale como uma reflexão. Então, os espíritos podem ir para outros planos? Podem, para locais, em outras moradas. Quando Jesus disse aos apóstolos, existem muitas moradas na casa do meu Pai, era para mostrar a eles que não ficassem com medo pela dimensão do tamanho da obra divina, desses mundos todos que recebem os espíritos nos seus estágios evolutivos. O espírito escolhe para onde vai, para que morada vai. Olha, se ele tiver condições de escolher e fizer escolhas coerentes com as necessidades dele como espírito, não teria problema algum. Mas nem sempre se dá dessa maneira. Às vezes é compulsório. Tem que ser nessa aqui. Né? Você precisa ir para esse planeta para ajudar, etc. Tal. Então, que nós possamos hoje refletir nisso. Que possamos entender que quando Cristo disse aos apóstolos, né, existem, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Claro, porque ele era um espírito no estágio muito mais evoluído, um espírito da esfera crística, grandes construtores de mundos. Como é que ele vai pegar um espírito que está ainda preso na matéria, etc. Não tem como, não tem similaridade. Não tem o famoso match que a gente fala, né? Não tem conexão. Então, é importante que a gente entenda que sempre haverá um espaço para nós, mas para trabalhar, para construir, para ajudar. E lembrando que na esfera maior, na esfera crística, nos mundos crísticos, nos mundos de última escala, nos mundos felizes, vamos chamar assim, reina o espírito. Não tem matéria. Muito mais espiritual do que materializado. Só que o caminho é longo. O caminho ainda deve passar por várias etapas. E depende muito do nosso comportamento, do nosso estágio como espíritos, o que fizemos, o que temos que fazer. Tem um autor espiritual, que é o Silveira Sampaio, numa das suas obras, O Mundo em que Eu Vivo, ele conta a história de uma senhora que desencarnou e lá no plano espiritual, essa senhora acompanha a dificuldade dos seus filhos. Porque esses dois filhos, que quando encarnados, brigaram por questões sentimentais e tiraram a vida um do outro. Bom, e agora estão todos no plano espiritual, a mãe e os dois filhos. Bom, aí o benfeitor
chega até a senhora e ela está lá, ela está próxima do local onde está o filho que ainda sofre muito, e diz assim para ela: o que a senhora está fazendo aqui? Ela fala assim: eu vim aqui porque o meu filho está neste planeta, nesse local, nesta morada, e eu preciso dar apoio para ele. Porque ele brigou com o irmão dele, tirou a vida do irmão, o irmão tirou a vida dele, eles se mataram numa briga. Por questões sentimentais. Aí o benfeitor diz assim: mas e o outro? O outro já perdoou. Já está em outro local, está em outra esfera. Eu estou fazendo esse aqui agora se sensibilizar para o perdão. Então vejam como é repleta, como é magnífica a obra de Deus. Vai dar a oportunidade dos espíritos estarem juntos em função da similaridade de pensamento, de condutas, de formas de ser. Já perdoou, já superou, não está mais preso à matéria, tem ali um desenvolvimento espiritual, já pode frequentar outros momentos, outros locais. É isso, essa é a maravilha da construção de Deus. Então, quando Cristo falava: existem muitas moradas na casa de meu Pai, ele estava lembrando os apóstolos, mostrando a eles que eles poderiam frequentar diversas moradas até chegar no estágio em que ele estava. Por isso que ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Agora vocês não podem ir. Mas sossegue o coração de vocês. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. E ele dizia assim: vocês serão reconhecidos por amarem o próximo, amarem uns aos outros. E falou desse mesmo diálogo. E ainda ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí o Tiago pergunta assim: qual é o caminho? Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, pensa uma coisa: será que a gente quer chegar próximo a Deus? Queremos. Faz parte do nosso projeto de vida espiritual chegarmos perto a Deus? Se sim, precisamos nos comportar de acordo com os ensinamentos do Mestre. Em todas as circunstâncias da vida, na circunstância pessoal, social, profissional, familiar, precisamos nos comportar como Jesus, que amava indistintamente, que trabalhava com retidão, com paz, com uma vida digna, correta. Esse é o perfil do cristão. Esse perfil é o que dá a nós a certeza de que poderemos evoluir para mundos melhores, moradas melhores do que essas que nós temos hoje aqui. Então nós podemos deixar tudo para depois? Não, você está aqui nesse planeta que é para ajudar o planeta. Nós estamos, neste momento, encarnados nesta morada para ajudar o Cristo nesta nossa morada, que Ele é o nosso governador, Ele idealizou esse planeta. Então, Ele está nos dando a oportunidade de estarmos aqui, como espíritos encarnados, para ajudar na transformação, para o crescimento do planeta. É fácil? Não, óbvio que não. Porque o planeta é um planeta ainda, né, de provas, de expiações, de dificuldades. Não é ainda um planeta de regeneração na totalidade. Né? Não é, ainda é de provas e expiações. E nós também somos espíritos devedores. Nós temos débitos a resgatar. Temos dívidas a sanar com Cristo, com Deus que nos dá a reencarnação bendita, com as pessoas que nós montamos planos em vidas passadas e não os concluímos. Então, somos chamados a cada instante a refletir sobre isso e melhorar a nossa conduta, ir realizando as tarefas. Superando as dificuldades, não é fácil, é muito difícil passar por situações como essa sem que a gente fique afetado. Vai nos afetar. Se nos afetar fisicamente, materialmente, nós temos que lutar, trabalhar. Né? Se for fisicamente, saúde, médico, medicina, etc. Se for mentalmente,
pensarmos coisas boas, mas e espiritualmente? Espiritualmente podemos ser afetados também. Não devemos deixar que isso nos macule o espírito. O espírito não pode ficar sensibilizado a ponto de parar, não crescer, não evoluir. Não pode. O espírito precisa, por essas dificuldades, aproveitar para evoluir. Quando a gente escuta as pessoas dizendo assim, mas o mundo está perdido, tudo que está acontecendo hoje está errado. Não está perdido, não está errado. É um outro formato de planeta, um outro formato de vida coletiva, onde existe muito mais complexidades do que linearidades. E quando existem complexidades, a nossa mente pode se desenvolver, podemos pensar coisas novas, podemos pensar em inovações para o planeta, para a nossa vida. É isso que Cristo espera de nós nesse momento do planeta. Por isso que parece tudo tão perdido, tudo tão errado, tudo estranho, né? Claro, porque nós não conseguimos entender a nossa missão nesta morada, nesta casa que o Pai reservou para nós e que nos permite estar aqui. Então, que a gente possa pensar nisso, que nós possamos entender, de fato, a mensagem que Cristo deixou quando diz: existem muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Sossega o teu coração. Não se preocupa com isso agora. Deixa para se preocupar com isso quando você estiver lá no plano espiritual, consertando, preparando a nova reencarnação. Aí talvez tenha mais sentido do que agora, né? Muito bem. Queria, antes de encerrar, fazer um convite para você. Queria convidar você que todos os sábados, pela manhã, assistisse o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que vai ao ar todos os sábados, há 27 anos, ao vivo, às 8 da manhã, nos canais ligados ao Núcleo Espírita O Semeador. Você pode encontrar, né, o programa Semeando a Boa Nova no Facebook e também no YouTube, ao vivo, todos os sábados, às 8 da manhã, e fica gravadinho lá no YouTube e também no Facebook para você assistir quando você quiser. Muito bem. E nós vamos, então, encerrando com uma prece. Uma prece, de novo, uma emanação que vem do nosso interior para que a gente possa pedir ajuda para os amigos do plano espiritual. E nós pedimos, então, que nesse momento nós possamos, com essa nossa emanação interior, todos unidos em pensamentos, mandarmos carinho, mandarmos esperança para as pessoas que estão nos seus leitos de dores, em casa ou nos hospitais. Mandarmos carinho para aqueles amigos que estão no plano espiritual e que não entenderam ainda as mudanças pelas quais passaram, que estão agora desencarnados, para que todos se sensibilizem e todos possam estar bem consigo mesmo e com Deus. Essa sensibilização certamente os ajudará na tarefa de reconhecer o estágio da vida em que estão. Graças a Deus. Um último aviso, se você tiver disponível, sexta-feira, 1h da manhã, Espiritismo na madrugada, todas as sextas-feiras, e quinta para sextas-feira, de sextas-feiras, ao vivo, na página do Facebook do mesmo nome, Espiritismo na madrugada. Você pode, inclusive, assistir depois, que fica gravadinho lá, tá? E sempre, 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 quando você assistir algum evento na doutrina espírita, como esse aqui, por exemplo, põe o link na sua rede social. Deixe outras pessoas virem para a doutrina, porque sempre tem alguém precisando do espiritismo. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.